meio à disputa entre IBAMA e governo, os dados de alertas de desmatamento no Cerrado registrados até o dia 18 são os maiores para um mês de maio em toda a série histórica do levantamento feito pelo INEP. Que começou em 2018. Nesse período, foram 627 quilômetros quadrados perdidos. No recorte, a partir de janeiro, a área desmatada já soma 2.833 quilômetros quadrados, quase 2 vezes a área da cidade de Teresina, no Piauí. Também é a maior marca da história. Negão, eu falei da Deise, eu comecei com a Deise outra pauta, eu quero começar com você, essa aqui, porque atacaram muito o governo do Bolsonaro, se falando do desmatamento da floresta amazônica. Exato. E o que a gente está vendo agora é um recorde para o início de um novo governo. É o que a gente acabou de falar. E isso daí já vai cair nas costas da ministra, entendeu? Que em outra hora já tentou falar que era uma espécie de vingança do não lembro se ela falou que era do agro, mas ela quis dizer que era tipo uma vingança já por ter mudado o governo. O que a gente tem que parar para pensar, seja no ex-governo Bolsonaro, seja no atual governo Lula, é a incompetência do Estado em se tratando de desmatamento. Porque quando a gente fala de desmatamento, olha o que o Rodolfo acabou de falar. É uma área do tamanho da cidade de Teresina. Teresina é enorme. A gente não está falando de um quarteirão. A gente não está falando de um bairro, campo de futebol, de um campo de futebol. Né, a gente está falando de uma cidade. Todas as vezes que tem isso, fala assim, 3 campos de futebol. Não tem essas medidas não, nesse assim? caso é o tamanho de uma cidade. Às vezes tem certas pautas que eu acho que não é só, mas os políticos são incompetentes. Às vezes dá a impressão que eles estão quase que deixando rolar mesmo. Não é uma incompetência em não conseguir. Porque, gente, por que não se ajuda, não se coloca o exército nisso? Por que não se equipa melhor as polícias? Hoje a gente já vive com satélite para tudo quanto é canto. Já se fala até de câmeras com reconhecimento facial em metrôs. Sério que a gente não consegue resolver o problema de desmatamento numa área do tamanho de Teresina? Não estamos falando, como eu acabei de dizer, porque às vezes a gente tem que colocar desse jeito. Foi muito bom que você falou sobre os campos de futebol, claro. Às vezes as medidas são essas. É uma área igual a 23 campos. Não dá pra gente medir 23 campos de futebol. Agora, se você diz assim, é uma área do tamanho de Teresina, é uma área do tamanho de São Bernardo, é uma área do tamanho, sei lá, daqui da região central de São Paulo, aí você tem uma dimensão, né? Uma dimensão muito grande, e aí a gente começa a se perguntar por que as polícias não estão sendo melhor equipadas, por que a gente não tem um programa melhor de inteligência, até colocando o exército nessa baia também. E outra, por que as punições são tão brandas? Quando foi a última vez que a gente ouviu falar, olha, essa empresa ou esse fulano aqui foram responsáveis por esse desmatamento? A gente quase não ouve isso. Entendeu? Perfeito. Eu quero chamar a Deise aqui, porque a Deise vai trazer um retrato que eu vou anotar aqui para eu passar para perguntar para vocês. Você escreveu alguns livros, né? Entre ele, do ex-presidente, e como foi o governo dele e tudo mais. Sobre a floresta amazônica, o índice do Bolsonaro, a gente pode falar que foi o menor índice de desmatamento da floresta, pegando de 2003, do governo do PT, governo Jair Bolsonaro, e esse atual governo do PT. A gente pode afirmar que houve uma queda no desmatamento da Amazônia nos últimos 4 anos que ele ficou no poder? Houve uma diminuição em relação ao governo Dilma. O governo que conseguiu reduzir mais efetivamente foi o primeiro ano de mandato do Lula. Depois houve o crescimento no governo Dilma e no governo Bolsonaro houve um recuo. O ponto todo que eu acho que está acontecendo agora, que a gente tem que debater, é que a Agenda Verde, ela sempre foi uma pauta do governo Lula, principalmente do 1 e 2, e ele se elegeu agora muito nessa esteira. E é muito impressionante como ele critica o IBAMA e como ele afronta o IBAMA. Principalmente, vamos voltar um pouquinho aqui, uma coisa que a gente falou muito aqui no Linha de Frente dessa semana, que é a questão do petróleo, a exploração do petróleo no Amazonas. O IBAMA ele tem 60 especialistas em petróleo. E esses 60 especialistas em petróleo que estão sediados no Rio de Janeiro, eles indicaram que essa exploração na Amazônia, que depois deve ter uma COP lá, mas essa exploração na Amazônia, ela pode ser quase que fatal para o ecossistema
que existe ali. Só para a gente ter uma ideia, o IBAMA identificou que as correntes marítimas ali, elas são muito fortes. Em menos de 10 horas, elas podem levar petróleo para as águas internacionais. Então, esse petróleo, em menos de 10 horas, o óleo, né, ele pode chegar na Guiânia ou nas águas do Caribe. E o Brasil não tem estrutura para parar esse vazamento, né, se ele ocorrer. Mas por causa da estrutura do meio ambiente daquele local, é possível que ocorra. Esses dias, alguns jornalistas me perguntaram se essa questão toda entre o Cerrado e a exploração do petróleo, se o Lula iria dar um passo para trás e iria ouvir a ciência, que foi uma coisa que ele sempre defendeu, se ele iria ouvir a ciência, iria ouvir os técnicos ou se seria uma decisão política. Eu temo afirmar cada vez mais que vai ser uma decisão política. Eu acho que esse é o ponto todo. Uma pauta que ele defendeu durante tantos anos de vida pública, parece que agora ele deixa completamente de lado. Aí, acho que foi o delegado que falou aqui que ele não deve tentar uma reeleição, mas eu fico pensando assim, não deve tentar mesmo, porque para jogar toda uma pauta política de uma vida inteira pelos ares, como ele está fazendo agora, e completamente contra o discurso de campanha dele, que foi de agenda verde, foi defender a ciência, que ele tanto falou que os outros governos não defenderam, ele deve estar pensando alguma coisa que ninguém entendeu ainda. Mas existe uma decisão política nesse governo que ela é muito mais forte do que qualquer ciência e do que qualquer possibilidade de benefício para a população. Parece que o Lula deixou tudo isso de lado. Toda essa pauta populista dele ficou de lado em torno de um projeto de manutenção de poder. É um negócio muito louco isso. A aula, né? É uma aula. A aula, né? Não, mas você viu que esses dias ele ainda falou que tem que queimar os livros, dá na hora de queimar os livros de economia, né? Aí a ciência está indo... Ele vai pedir o Alessandro falou uma coisa muito pertinente. O governo não tem interesse de combater isso daí. Quando a gente vê o ministro da Justiça, ele falar numa declaração que ele quer mandar a Força Nacional no centro de São Paulo, você vê que é uma ação politiqueira. Em vez de ele mandar isso aí para combater desmatamentos, como o Negão falou, não. Ele faz uma medida política, né, dá uma declaração como essa, para atingir o governo do Estado de São Paulo, para atingir a prefeitura, como se você colocar lá 300 homens no centro de São Paulo ia resolver o problema da Cracolândia. E não vai resolver. Se fosse assim, o secretário colocaria a tropa de choque. Né? Então você vê que a maré estava resolvida. Exatamente, mas lá ele não fala de colocar a gente vai falar bastante disso, só preciso fazer uma pergunta pro Bissoli aqui em relação, porque enquanto a Deise falava, eu ficava matutando aqui algumas coisas. Porque o primeiro ano de governo do Lula, 2003, houve uma diminuição do desmatamento, principalmente ali no Cerrado, certo? No Cerrado. Perfeito? O raciocínio está aqui, ó. Aí ele vem para 2023, ou seja, 20 anos depois... E ele tenta fazer o mesmo modo operante, mas não consegue, porque o mundo está globalizado. Certo? Eu fiz uma reflexão essa semana, no Linha de Frente, acho que de terça-feira, que a pauta era mais ou menos essa. Eu falei o seguinte, o Lula, ele deu sorte de ter achado o pré-sal. O pré-sal foi o grande coelho da cartola do governo do Lula. Ok? Sem o pré-sal, cara, do nada, o governo dele, tirou da cartola o pré-sal. Quando ele vem com essa ideia da Petrobras ir lá, explorar, tentar furar, não sei o quê, eu acho que ele tenta tirar mais um coelho dessa cartola, que já está vencida. Existe uma pauta do meio ambiente muito mais séria, Bissoli, a ser tomada do que essa de ficar brigando e tentando colocar a Petrobras e tentando tirar esse coelho da cartola. Como é que você acha que resolve isso aqui? Isso resolve com alguém de visão, Rodolfo. A verdade é que o presidente Lula... Desculpa, não entendi. Se resolve com visão. Com visão. Visão de estratégia de futuro. Entendi. Por quê? Com divisão. Não, visão. Por que eu digo isso? Porque o Lula quer fazer um novo governo com uma visão antiga, com uma forma antiga de governar. Hoje, se soubesse explorar do ponto de vista econômico a Amazônia, o que ela tem a oferecer do ponto de vista de laboratórios, medicamentos, uma série de outras coisas que hoje várias indústrias farmacêuticas internacionais já vêm aqui explorar, não nos pagam nada por isso, poderia estar rendendo muito mais do que um eventual petróleo ser tirado lá da foz do Amazonas. Sabe por quê? O nosso petróleo cru não é um petróleo de melhor qualidade, é um petróleo que a gente não faz o refino no Brasil, a gente extrai aqui, manda para fora para comprar refinado de volta. O que baratearia o combustível no Brasil seria o refino ser feito aqui dentro e ter mais desenvolvimento dessa tecnologia. Na verdade, é uma porcentagem muito pequena de refino. Exato, a gente fica buscando uma coisa atrasada. Quem já não viu a quantidade de veículo elétrico que está correndo no mundo? Na Europa já tem legislação que os veículos vão ser elétricos a partir de 25. No Brasil, 2030 vai começar a fazer isso. Então a gente fica buscando algo que tem um valor agregado baixíssimo, que é o petróleo cru, e deixa de olhar para novas tecnologias, que seria hoje estar fornecendo para a indústria cosmética e farmacêutica toda a riqueza que a Amazônia tem. Agora, para isso, precisa de pesquisa,
pesquisa, investimento, inteligência, fiscalização de quem vem aqui tirar nossos estudos gratuitos e leva a ganhar dinheiro em cima do Brasil disso. Se você tem uma visão voltada para isso, para novas formas de fazer o Brasil ganhar dinheiro com tecnologia agregada, ou seja, não é só fazer a soja e vender a soja, é trabalhar essa soja e vender o produto final. Não é vender o café, é desenvolver uma máquina de café brasileira, uma cápsula brasileira e vender isso no mundo. Ou o Brasil aprende a transformar o seu produto aqui e vender com valor agregado maior, isso vai trazer dinheiro de verdade para o Brasil, ou enquanto a gente ficar vendendo commodities, que é o produto bruto... E vai gerar emprego, Bissoli, vai gerar emprego. É uma também. cadeia. É uma cadeia, exatamente. Gera emprego, tem valor agregado, entra dinheiro estrangeiro no país, empresas estrangeiras investem. Mas será que eles têm interesse nisso ou eles preferem manter Não tem interesse porque isso traz centenas de milhares de ONG, esse é o ponto. Muitas vezes por deputados que mandam O que o PT aprendeu ao longo da história? Criar auxílio para deixar o cidadão dependente e votar no PT, exatamente, que senão vai perder o auxílio. Perfeito. Criar sistema de invasão de MST, porque se regularizar e distribuir terra, perde o controle desses movimentos. Trazer algum tipo de benefício para a indústria, mas que não dê autonomia, porque senão a indústria não depende do governo. Ou seja, eles querem o povo na miséria. O governo petista aprendeu a manter as pessoas numa falsa sensação de bem-estar para, na verdade, continuar dependendo do governo. Para eles é interessante ter o povo na miséria. Exato. Faz sentido se eu falar para você assim, para você que tem para nossa mesa e para quem está nos assistindo em casa. Olha só essa analogia aqui que o Bissoli me fez pensar. Talvez um pouco rasa, mas eu vou fazer. Sabe quando você está numa empresa, num emprego novo, e você tá lá, cara, dando a vida pro emprego, aí você vê uma pessoa mais velha, com o bracinho curtinho, só faz o dele ali, com o bracinho aqui, aí você tá fazendo tanto, e você não tá vendo o resultado, a pessoa chega pra você e fala, ô, filho, vem cá, Palumbo, olha ali, ó, a Daisy. Tem 20 anos aqui, cara. Bissoli, tem 10 anos. Negão tem 15 vai mais devagar, aqui. vai mais devagar. Garante o seu, fica quieto. Já falaram isso pra mim. Fica quieto. Mano, você tá se secando muito, você não vai mudar isso aqui. Não, mas já me falaram isso na polícia e na política. Não parece isso ou não? Não, mas é isso. Na polícia é a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar no grupo de operações especiais, vai devagar, pra que isso? Você tá fazendo 15 flagrantes por mês, a gente faz 2, você tá ferrando a gente. Acontecia isso. Meus amigos de grupo de operações especiais vão se lembrar disso. Eu pegava o meu carro na folga para efetuar prisões. Tamanha era a minha paixão pela polícia e ainda é. E agora na política, fala assim, vai devagar, não briga com todo mundo. Falaram para mim que eu não ia conseguir fechar um buraco na cidade de São Paulo, pelo meu espírito de não me conformar com essa velha política toma lá da cá. Pois bem, eu entrei dentro de um buraco, literalmente, fiz um vídeo, à força da rede social, postei. No outro dia, o prefeito já passou um direct a mim, fica tranquilo que vai ser tampado o buraco. E estava tampado. Quer dizer, você não precisa se vender aos encantos do poder para conseguir as coisas. Mas o que o Bissoli falou é muito certo, porque um governo do PT, ele pensa desse jeito mesmo. Ele quer manter o pessoal ali dependente. Você precisa dessa galera dependente, você acaba não resolvendo certos problemas. Tudo que um político gosta, obviamente, Palumbo não é um deles, entendeu? É um problema. Porque quando você tem um problema, você tem sempre a promessa da solução. É por essas e outras que o próprio Palumbo sempre está contando pra gente aqui os perrengues que ele passa por querer resolver o problema. Porque aí ele cria um problema para os outros políticos, né, Palumbo? Literalmente, você vira o famoso poça d'água. Onde você está, eles desviam. Olha aí, ó, tá vendo? Famoso poça d'água.